Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, com sua família, te dando paz, te dando graça em tudo. E a minha oração, então, é que o Senhor, o Espírito de Deus, me capacite aqui nessa exposição dessa aula e que o mesmo Espírito também capacite você aí na sua casa, onde você estiver, no aprendizado da palavra de Deus, que é perfeita, que é bendita, que é eterna, que durará sempre. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então ela é o nosso guia em tudo. Então nós estamos aqui começando a quarta parte. Nós terminaremos, se Deus permitir, apenas na quinta parte. Esse trecho de Romanos capítulo 8 é um trecho complexo e importantíssimo aí, para tudo que a gente está estudando, tratando sobre o ministério e a ação do Espírito Santo no cristão regenerado. Então, como temos feito anteriormente, falando aí sobre o que vimos nos capítulos anteriores, que você pode ir ao nosso canal, do Nada ao Novo, e ver lá, e compartilha também, compartilha a palavra de Deus com outras pessoas que necessitam, de ouvir essa palavra, outros cristãos também, para poder crescer na palavra, na graça do Senhor. Então, opa, desculpa aí o barulho. Muito bem, nós vimos no capítulo 1 a necessidade do evangelho da salvação devido à natureza pecadora humana. No capítulo 2 vimos que toda a humanidade é condenável, indesculpável perante Deus, por isso necessitamos do evangelho da graça salvadora de Deus por meio de Jesus. No capítulo 3 vimos que Deus é rejeitado por Israel e pagãos, mas salva ambos, apenas pela fé em Jesus, nunca foi por obras, Capítulo 4, a salvação humana nunca foi por obras, mas pela fé no Salvador de Deus, Jesus Cristo. Cristo e Messias é um título, o ungido de Deus para a nossa salvação. Capítulo 5, nós vimos sobre os efeitos, a causa e o modo da justificação ou da salvação de Deus pela fé em Jesus. Os efeitos, causa e o modo. Capítulo 6, vimos que o cristão salvo pela fé em Jesus é libertado da escravidão ao pecado. Capítulo 7, apesar de ser libertado, existe isso que nós vimos no capítulo 7, um conflito entre as naturezas adâmica e cristã no regenerado por Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, vimos na primeira parte, que foi uma introdução geral à epístola, do capítulo 8, o capítulo 8, a parte 1 foi um resumo do próprio capítulo 8. Romanos 8, parte 2, vimos as evidências e contrastes do estar em Cristo e o estar na carne. Importante você ver isso aí, porque não é estar em uma religião, estar em Cristo, ao mesmo tempo em que temos essa carne pecaminosa, pecadora, que nos leva sempre a fracassos momentâneos, mas recorrentes. Romanos capítulo 8, na parte 3, o que vimos? O ministério e a ação do Espírito Santo no cristão regenerado. Vimos sobre a filiação divina confirmada pelo Espírito Santo. Romanos 8, essa parte quarta é o que nós estudaremos e veremos a intercessão do Espírito de Deus em favor dos filhos de Deus. Então, Romanos capítulo 8, vamos ver a partir do versículo 16, vamos fazer aqui uma brevíssima recapitulação do versículo 15, para que nós entendamos essa sequência, até o versículo 20, se não me engano aqui, 27, 28, 27 na realidade. Como aprendemos em aula passada, o Espírito de Deus ele confirma diretamente ao coração do cristão regenerado que ele, esse cristão regenerado, é filho de Deus por adoção. Já sabemos que um filho adotivo não é um filho gerado naturalmente, pelos pais que o adotaram. Então, Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão
Se você já leu a Escritura Sagrada, você vai ver sobre isso, né? Por exemplo, Abraão, que vai ter um filho com Agar, que era um filho que não era considerado de fato um filho que seria herdeiro, mas que devido àquelas leis daquela época e não pela palavra de Deus, Deus nunca promoveu o casamento poligâmico. Lá em Gênesis capítulo 2 está o padrão de casamento, né? Que é um homem e uma mulher casados diante de Deus. Então, o filho da escrava, ele não foi herdeiro junto com o filho legítimo, gerado, né? Então, é uma relação a essa questão oriental, não apenas uma questão legal ocidental, né? Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Esse temor aqui é o temor da ira de Deus, é a insegurança que se tem em relação à nossa própria salvação, ao juízo final, se seremos punidos ou não punidos por Deus. Então, nesse sentido, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Foi nesse ponto que nós terminamos no versículo 16 na aula passada, que é importantíssimo você assistir. O próprio Espírito, o Espírito Santo aqui, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito ele vai trabalhar no conjunto dos cristãos e individualmente. Então, essa é uma característica, uma identidade cristã dele saber que ele é filho de Deus. E agora entra essa segunda parte aqui, ó. Além de confirmar a filiação a Deus, versículos 15 e 16, o Espírito de Deus garante, isso aqui é sobrenatural que eu estou falando, pessoal. Não é uma coisa natural, não é uma coisa que eu possa passar para meu filho ou para a pessoa, ou alguém passar para mim. É o Espírito de Deus que vai tratar no meu coração e no seu coração. Você não vai ouvir uma voz audível. Se você ouvir a voz de Deus, toma cuidado, porque às vezes o diabo também fala, né? Mas é algo do coração, do Espírito de Deus para o Espírito daquele que ele regenera. Então, continuando aí, né? O Espírito de Deus garante ao cristão que ele, por ser filho de Deus, lembra que o mesmo Deus é o Espírito que garante, que confirma que é filho. Por ser filho de Deus, é co-herdeiro do reino de Deus por causa de Jesus Cristo, o qual, por ser o unigênito de Deus, né, e o primogênito, é o Senhor de todos os filhos de Deus. Veja só o versículo 17. E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Então, se Deus nos adotou agora como filhos, ele diz, então, por consequência, somos herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso aqui é maravilhoso. Então nós somos co-herdeiros com Cristo, porque nos tornamos filhos de Deus por adoção. É como se você chegasse numa família e fosse adotado e o pai lá que te adotou falasse, olha, você agora é meu filho. Você nasceu de novo. Lembra que éramos filhos da desobediência? Já vimos isso aí. Filhos da ira, filhos do diabo. Você agora está no meu reino. Então, oficialmente, você é meu filho. Registra-se como filho. E agora você também herdará de mim o reino. Junto com meu filho unigênito. Porque Deus só gerou um homem, um ser humano, vamos dizer assim. No ventre de Maria. Aquele milagre lá. E ele também, por causa dele, nos tornamos filhos de Deus. Por causa da obra dele. Então, aqui, novamente. Co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Agora ele diz, né, somos também co-herdeiros, herdaremos o reino do Filho de Deus, e aí ele coloca essa questão do padecer e da glorificação. Porque ele vai mostrar aqui para nós que enquanto nós estamos aqui, é nesse sentido que a gente vai falar dessa intercessão do Espírito de Deus, que é maravilhosa. O verdadeiro cristão ele vai sofrer. Essa ideia, né, que muitos pregadores apresentam aí, ensinam, né, cristão não sofre, como se cristão não adoecesse, daqui a pouco cristão não morre, né? Então, o que Deus vai colocar é que existe de fato uma aflição e provações.
que os verdadeiros filhos de Deus passam nesse mundo e que é um aprimoramento para que nós recebamos naquele dia e sejamos glorificados, né, por Deus, honrados por Deus, nessa perseverança que passamos aqui. Por isso que ele fala, se é certo que com ele padeçamos, para que também com ele sejamos glorificados. Embora aqui não tenha aqui na nossa, no nosso slide aí que você está vendo, eu vou ler aqui para vocês algo que Jesus Cristo falou que diz respeito à necessidade da provação em Cristo, com Cristo Jesus. Porque, vamos lá, vai ser em 2 Timóteo, no capítulo 2, ele vai falar sobre essa provação. Ele diz assim, ó, palavra fiel, 2 Timóteo 2,11, é esta, palavra fiel, a palavra que deve ser confiada, levada a sério. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Como? Veja só, vivermos com ele, viveremos com ele. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então é importante que entendamos isso. É que a salvação não é por obras, mas essa salvação pela graça gera em nós, e aqui que a gente vai ver, essa perseverança. Por quê? Porque de fato sabemos que somos filhos de Deus, conseguimos ver o mundo não mais como um reino, algo que é tudo na vida, mas alguma coisa passageira. E o que a gente vai ver, o próprio Espírito, né, ele ajudou Paulo, né, inspirou Paulo a escrever Romanos, ele vai nos mostrar que o Espírito vai trabalhar em nós nessa perseverança, nos dando esperança. Então veja lá, vamos para o próximo ali, que é o versículo 18. Porque para mim, agora Paulo escreve falando da sua, igual no capítulo 7, né, falando da sua experiência. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Revelada quando? No reino, ele está falando do reino. Essas aflições são devidas à nossa perseverança, viver aqui na terra como no céu. Lembra da oração lá do Pai Nosso? Então, o que ele nos ensina aqui? A herança eterna e gloriosa garantida por Deus Pai ao verdadeiro cristão, filho de Deus, deve ser sua motivação para suportar as lutas interiores, quando ele fala aqui das aflições presentes, né? Entre seu novo ser e sua carne mortal e pecadora, relatada em Romanos no capítulo 7, que a gente viu que Paulo fala sobre isso. Então, ao comparar-se quaisquer aflições com a herança do reino de Deus, essas aflições, são encaradas como realmente são. Elas são temporárias. As aflições deste tempo presente não devem, né, ser comparadas, né, com a glória que em nós há de ser revelada. Então, todos nós passamos por aflições, todos nós. Às vezes você olha para um outro cristão, olha assim só para o jardim verde dele, né? Não sabe o quanto que ele sofre para manter aquele jardim verde. Às vezes você olha para o seu, e às vezes esse vizinho do jardim verde olha para sua casa. Então, às vezes nós olhamos um para o outro, assim, achamos que aquele irmão e irmã não tem problema, e não é assim. Todos nós temos aflições, todos nós estamos passando por essa etapa, não que nos leva, que gera em nós a redenção, mas é uma preparação para o reino de Deus, pelo qual nós sofremos, né? E nós precisamos disso, né, para desenvolver o nosso próprio caráter. Continuando, a criação terrena, né, todo ser biológico, todo ser com vida, toda a criação sofre com o pecado humano e deseja, né, pela glorificação dos filhos de Deus. Pois quando estes, né, os filhos de Deus, forem redimidos ou libertos, né, do corpo pecador, toda a criação também será glorificada. Tal promessa é outro incentivo para o cristão suportar os sofrimentos e aflições devidos à sua fé. Então o que ele coloca aqui? Que você deve, e eu como cristãos, olharmos para essas aflições,
lembrando que elas são passageiras, que nós somos co-herdeiros do reino de Deus. Então, Jesus Cristo, veja lá em Apocalipse, né, quando ele fala, né, que ele vai permitir àqueles que perseveram com ele, que se assentem com ele no seu reino. Né? Apocalipse, lá no capítulo 3. No Apocalipse 4, e vai dizer, né, que estão ali assentados diante do Senhor. Efésios capítulo 2, que fala dos cristãos, né, que foram regenerados, que andavam em outro tempo nos seus delitos e pecados, mas que Deus os regenerou, os salvou e os colocou, os assentou com ele nos lugares celestiais. E isso é tão importante, né? Nós estamos saindo aí de uma eleição que deixou muita gente frustrada de um lado e de outro. E muitos cristãos de um lado e de outro se tornaram tristes. Mas é tão interessante o que Deus faz, né? Porque Deus é que controla todas as coisas. Vocês veem cristãos se sentindo aí derrotados. Deus deixa a gente passar por derrotas. Deus deixa a gente passar por situações de aflição e derrotas pessoais, frustrações pessoais, seja quem for. Para quê? Para nós nos desligarmos dessa esperança no mundo aqui. Sabermos que o nosso Deus é quem reina em tudo. É por isso que ele fala dessas aflições aqui presentes. Então eu vou ler o versículo 19 e 23, e ele vai mostrar que tudo, imagina quando a gente vê não só as matas sofrendo, sendo queimadas, animais que sofrem às vezes por outras pessoas covardes, né, que os machucam, e o próprio ser humano em tudo isso, né, enquanto aqui a gente às vezes está sofrendo. Veja quantas pessoas estão morrendo por fome, crianças estupradas, mulheres, crianças sendo mortas, né? Às vezes por aborto, sendo literalmente, né, dilaceradas dentro do ventre. Então toda essa tristeza e aflição no mundo inteiro. Então são pessoas, são animais, são plantas, o mundo geme. É isso que Deus coloca. E olha só o que ele fala. Porque a ardente expectação da criatura, a palavra criatura aqui literalmente é criação, espera a manifestação dos filhos de Deus. É como se Deus desse isso para a criação, essa expectativa de que vai mudar. A criação animal, vegetal, ela não tem um espírito, né? Então não é como nós. Mas essa criação que está aí sofre. E de alguma maneira, né, Deus coloca isso como uma esperança que é compartilhada, né? Haverá uma mudança definitiva, eterna e boa. Ele diz assim, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Vaidade é a própria morte. Não por sua vontade, mas por causa do que a rejeitou. O pecado humano, o pecado de Adão, nosso pecado. Nós machucamos uns aos outros, nós machucamos animais, nós machucamos plantas, nós somos pessoas terríveis, né? Na esperança, olha aqui, olha, coloca, dessa criação, né? Na esperança de que também a mesma criatura ou a criação será libertada da servidão da corrupção, da morte, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Daqui a pouco nós vamos citar a respeito do que a Bíblia fala de um novo mundo. Eu já vou falar desse detalhe, acerca dos animais, acerca do que vai existir. Porque sabemos que toda a criação geme, geme e está juntamente com dores de parto até agora, né? Sabe que está vindo essa mudança, né? Uma nova natureza, uma nova criação que vem aí. E não só ela, essa criação que está aí, mas nós mesmos. Agora ele está falando dos filhos de Deus. Eu, você, né? Se você é um cristão regenerado, né? Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Já vimos em aula passada o que é isso. Depois você vê os vídeos anteriores. Que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, alguns cristãos sofrem, suponhamos, devido a limitações físicas. Dá licença um pouco. Suponhamos que cristãos que têm problemas, são cegos, mudos, surdos, cadeirantes. Outros sofrem, às vezes, esse flagelo, né, da alma, né, depressão, tantas dores. E esses cristãos esperam um dia ser libertados.
Porque é importante que nós entendamos, quando Jesus esteve aqui, ele curou muitas pessoas. Todas as pessoas que ele curou naquela época morreram. Né? E nem todos serão curados. Alguns vão morrer. Nós vamos ter que enfrentar, se não formos arrebatados, vamos ter que enfrentar a morte, o envelhecimento, todo esse processo. Né? Mas é importante que nós entendamos, né, que a própria criação está nessa expectativa. Como nós estamos, veja gente, eu volto a dizer, estamos aí, enfrentaremos um segundo turno, mas não é isso que o Brasil precisa, de um segundo turno baseado em um ou em outro. O Brasil precisa se converter a Jesus Cristo, né? Então, nós temos que nos preocupar, entre aspas aí, né, que nos incentivar a promovermos o reino de Deus, né? Então é muito bom que as nossas esperanças humanas sejam frustradas, para que a gente levante o nosso olhar para aquilo que é eterno e para quem é eterno, para Jesus Cristo. Que esse é o nosso discurso, essa deve ser a nossa militância no reino de Deus e a nossa grande esperança, porque ele não nos frustrará nunca, né? O profeta Isaías, então, ele descreve, né, falando dessa criação nova, né, um mundo onde não haverá animais selvagens. Já pensou isso? Isaías, no capítulo 11, e quem ama animais, né, eu gosto de animais também, embora eu não tenha pets, mas imagina você com um bicho de estimação que vai ficar com você para sempre, né, interagir com ele, né? Isaías 11, versículo 8 diz assim: e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Ele está falando aqui, imagina uma mãe com o filho amamentando e outro brincando ali, vai colocar a mão na cova, e você sabe que naquela cova tem uma serpente, uma naja, né, uma anaconda, seja o que for, mas não haverá problema. Ele diz assim no versículo 9: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Nada, não haverá mal nem dano algum. Né? Então essa é a grande maravilhosa promessa de Deus. Veja só, ainda em Isaías, isso lá mais ou menos 800 anos antes de Cristo, antes de escrever o Apocalipse, né? Isaías capítulo 65, versículo 25: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. O lobo e o cordeiro, hein? O que é contrário à natureza do lobo, né? O leão comerá palha como boi. Isso aqui era como era antes do dilúvio, né? Os animais todos eram herbívoros. E pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Aqui é aquele novo tempo, a nova terra que o Senhor, novos céus que o Senhor tem prometido para nós, né, para os cristãos. Ali eu falei de Apocalipse, né? João descreve um mundo onde os remidos de Jesus, né, que são os filhos de Deus, estarão com ele, com Jesus, e não haverá choro, pranto, nem dor ou morte. Olha que maravilha, essa promessa é só o Senhor, né? Você vê, temos as promessas aí, né, dentro da fé islâmica, né? Se alguém morrer na jihad, né, vai ter um mundo com 7 virgens, né? E qual que será o paraíso da mulher, né? Deus vai falar de um mundo perfeito, do mundo onde vai viver com o próprio Deus. O Apocalipse 22, ele fala assim, ó, mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali não haverá mais maldição contra ninguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, o rosto de Deus, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e nem necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aqui eu falei sobre a dor, né? Na verdade, vamos ver aqui que é no capítulo 21.
capítulo 21, ele diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Ele fala da nova terra. Pois com eles habitará, e eles serão seu Deus, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Esses dias eu estava falando com um grande amigo, ele falando sobre o pai que ele perdeu, né? E ele disse que quando entra na casa do pai, ele não consegue ver aquela casa sem o pai. Ele não consegue ver o pai morto. O pai dele era um cristão também. Por que isso? Por causa da fé. Fé cristã. Existe a promessa lá em 1 Tessalonicenses 4, né? Que mesmo aqueles que partem antes de nós, ele fala assim, não chora, não é que ele não fala não chora, não se entristece como os demais, porque não é um adeus. Tem um hino lindo, né? Eu vou te dizer até breve e não adeus. E ele tem essa convicção que o Espírito Santo dá. O pai dele morreu em Cristo. João capítulo 14, olha só o que Jesus fala. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha que lindo. Aquela nova terra. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus está onde? À destra do Pai, no reino dele. Ele não está no purgatório, ele não deixou de existir, ele não reencarnou. Essa é a promessa dele. Onde eu estiver, vocês estarão também. João, ainda, né, o Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: Tenho-vos dito isto para que em mim, em Cristo, tenhais paz, shalom, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então esse é o tema, né, do capítulo 8, isso que nós estamos vendo, né, essa intercessão do Espírito de Deus em favor dos filhos de Deus. O cristão, então, é salvo pela fé em Jesus, conforme Paulo defendeu no capítulo 4, nós já vimos, e por sua fé espera a consumação da sua salvação, que é a sua glorificação eterna. Tal esperança, né, que essa salvação que nós estamos agora com essa carne, já temos a certeza dela, mas a experimentaremos quando tivermos um corpo glorificado, né? Tal esperança deve também incentivar o cristão a perseverar em suas aflições por causa da sua fé. Ele diz, porque em esperança, ele falou da esperança que a natureza tem, né? Porque em esperança somos salvos, fomos, né? Ora, a esperança que se vê não é esperança. Se tem alguma coisa que já está na sua frente, você não está esperando, ela já está lá. Porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, a palavra paciência aqui literalmente é perseverança, ripone, essa palavra grega. Com paciência o esperamos. Esperança, substantivo, esperar verbo, né, ação. Por quê? Porque há uma promessa. A gente espera alguma promessa. Deus revela que o cristão regenerado terá um corpo semelhante ao de Jesus após sua ressurreição. Com tal corpo, ninguém jamais pecará, nem haverá limitações físicas, quando literalmente nem o céu será o limite. Eu digo isso, vou ler aqui para nós, 1 Coríntios capítulo 15, isso aqui é uma promessa de Deus revelada ao apóstolo Paulo, falando sobre o porvir. A fé cristã começa aqui, mas ela continua eternamente, né? Lembra quando Jesus, se você já leu os evangelhos, se não leia lá João e todos os demais, você vai ver que quando Jesus ressuscita, ele vai entrar onde os apóstolos estão, estava tudo fechado, ele entra, estando tudo fechado, ele desaparece, mas ele vai comer, ele vai beber, ele vai falar, toca aqui o meu corpo. E quando ele volta para o trono dele, imagina, ele sobe, ele começa a subir numa nuvem, ele vai passar a nossa atmosfera, estratosfera, ele vai passar, vai ultrapassar o Sol e tudo isso. Nem sabemos a distância que é até o reino de Deus, mas ele vai passar tudo isso. Nós precisaríamos de uma
espaçonave literalmente que não explodisse, de toda aquela parafernália, né, para não morrermos esmagados pela pressão. Olha só, 1 Coríntios 15, você depois lê a partir do versículo 35, ele vai dizer, depois leia lá, por favor. Ele vai dizer, olha assim, olha para as plantas. Para quem não acredita na ressurreição, ele vai dizer, está aí na sua frente todo dia um milagre de ressurreição. Você pega uma semente, joga na terra, tem um corpo humano enterrado, depois ela faz o quê? Ela brota diferente. Ela é uma semente, nasce uma planta. Ele diz, é assim que vai acontecer. Essa criação natural de Deus está apontando para algo sobrenatural que vai acontecer. Ele diz então assim, ó, e quando semeias, versículo 37, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo e de outra qualquer semente. Versículo 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra dos peixes, das aves. E é verdade, né? Cada um diferente, é carne, né? Mas é diferente a sua composição. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Então agora ele olha para a terra, olha para o que está sobre a terra. Olha o que tem acima, corpos celestes, o sol, a lua, as estrelas. Olha lá, uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória. Glória é a refulgência, é o seu brilho, né? De outra estrela. Aí olha, ele diz, assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se no corpo em corrupção, que é esse corpo, ressuscitará em incorrupção, não morrerá mais. Semeia-se em ignomínia, ignomínia é vergonha, tudo que nós passamos aqui, né? Ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual, que nós vamos ter o mesmo de Jesus Cristo. Assim está também escrito, ele vai dizer, ó, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, que é Jesus, né? Espírito vivificante. Já tratamos disso, né? O primeiro Adão, Jesus é o último, o segundo e o último Adão. Por isso que nós nos assemelhamos a ele, né? Nos tornamos filhos de Deus por este segundo Adão, pela fé nele. Aí ele diz assim, ó, assim o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Adão foi feito da terra, não é isso? Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Ele veio do céu e foi gerado e gerou-se a si mesmo, João capítulo 1, né? No ventre de Maria. O primeiro Adão, o próprio Jesus, né? Que criou todas as coisas, fez ele do barro. O segundo Adão, ele próprio, criador do primeiro, se fez carne, junto com o Espírito, né? Que o fez também carne, e o Pai. Aí ele diz, qual o terreno, né, o Adão terreno, também são os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, Adão, assim traremos também a imagem do celestial. Então ele está mostrando isso. Temos essa imagem aqui do Adão, mortal, pecadora, mas nós traremos a imagem do Filho de Deus, de Jesus, depois da sua ressurreição. Que maravilha, não é isso? E é isso que ele coloca, que deve nos animar, né, a perseverarmos. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Não pode, a palavra não pode. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Ele vai dizer, então nós precisamos de uma transformação. E digo-vos isso um mistério, algo que agora ele vai revelar, né, que deixou de ser mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então nem haverá um tempo em que alguns cristãos serão transformados antes de morrer. Outros que morreram, dormiram aqui, ele usa esse termo, né? Um sentido de falar da morte, porque quando fala de dormir, porque quem dorme espera acordar, né? Seria essa ressurreição.
No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível do corpo, né, se revista, olha que lindo, se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Oh my, olha que coisa linda, glória a Deus, não é? E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, quando isso acontecer, não é ser quando, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Então a morte é uma inimiga de Deus, né? Diz assim, ó, onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele nos dá essa vitória. Aí ele diz assim, ó, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E tudo mais, a gente deve trabalhar aqui nessa terra, porque nós devemos glorificar a Deus em tudo. Mas quando trabalhamos no Senhor, seja qual for a nossa profissão, a nossa atividade, devemos glorificá-lo, né? E não é vão, jamais será vão. E um detalhe aqui sobre a morte, né? A morte nunca foi colocada na Bíblia como um instrumento de regeneração, né? Ele morreu, reencarnou, morreu de novo. Ela é colocada como uma inimiga de Deus, a última a ser vencida. Continuando falando sobre a intercessão. O Espírito de Deus, então, anseia pela glorificação de cada cristão. Isso aqui é lindo, né? Ele anseia. E assim o socorre em suas fraquezas, intercedendo por cada um deles, com gemidos, os quais o cristão não sabe expressar ou verbalizar a Deus, semelhante ao gemido da criação. Vimos aí no versículo 22, 23, né, que toda a criação geme, não é isso? E olha o que ele diz, né, sobre essa esperança, que esse sofrimento que nós temos. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ele nos socorre literalmente nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos que a gente não sabe dizer o que eu estou passando, por que eu estou sofrendo, não sei o que pedir. Aí ele continua. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Isso aqui é maravilhoso, que ele coloca que o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, ele intercede pelos santos. Os santos aqui são o quê? Os cristãos regenerados. Diferente daquela ideia, né, que os santos intercedem pelos cristãos, né? Então o próprio Espírito faz isso. Então quando ele fala que toda a criação geme, e que o Espírito, então, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é com aquele sentimento que nós não podemos exprimir. Em Filipenses, eu vou fazer essa leitura aqui, é uma leitura muito confortante para esses tempos, né, de sofrimento. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Só um instante aqui que eu... Diz, não estejais inquietos, preocupados, sofrendo, por coisa alguma. Veja, nada. Antes, ou qual que é o antídoto para esse sofrimento, essa angústia? As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Mesmo você pode dizer para Deus, Deus, eu não sei o que eu estou sentindo, não sei a solução, ou não tenho a solução, não é? Deus sabe. Aí ele fala que quando a gente faz isso, a gente abre diante de Deus isso, expressa isso a Deus, ele fala, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então Deus vai trazer para si, para o seu cuidado, tudo aquele que causa o nosso sofrimento, a preocupação, a angústia, e vai nos devolver paz, nos entregar a sua paz. Ele diz, né? Essa paz que excede todo entendimento. Ela é espiritual, ela é sobrenatural. Então vamos continuar. Às vezes ignoramos a razão da nossa tristeza. Eu vou citar aqui esse salmo, né? Salmo de Davi. Ele fala aqui, às vezes, a experiência de muitos cristãos, né? Talvez até a sua aí, né? Você que está assistindo.
Ele pergunta assim para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Ele pergunta para si mesmo. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Espera em Deus. Não ponha a sua esperança no mundo, na criação humana, no ser humano, nem em si mesmo. Espera em Deus, o salmista fala. Versículo 7, ele fala assim: um abismo chama outro abismo, ao ruído das suas catadupas, das ondas e tudo, né? Todas as suas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Fala como se ele estivesse sendo levado uma correnteza, né, para um abismo. Aí ele diz: contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Apesar de tudo isso, é como se ele se visse na arca ali de Noé, né, sendo levado com tudo aquilo, aquela agitação. Mas Deus, ele dá o livramento. O Espírito de Deus, então, intercede pelos cristãos que, angustiados, sofrem devido à luta contra a natureza carnal e outras provações. Tais cristãos aflitos são chamados de santos, né? Lembra que Paulo fala do seu sofrimento: miserável homem que sou. Santos, por que santos, né? No versículo 27, lemos lá: ele intercede pelos santos. Santos porque, devido à escolha e ao chamado de Deus, resistem à natureza adâmica atuante em si. Veja lá. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Lembra disso? Você não precisa de outro intercessora, exceto Jesus. E se você se converte, você nasce de novo, você tem um Espírito dentro de você que vai te ajudar de uma maneira sobrenatural, te dar paz. E que vai ser o seu intercessor, é o próprio Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que lindo. Para os que são chamados segundo o seu propósito. São chamados de Deus, chamados santos, né? Eu vou ler aqui primeiro aos Coríntios, no capítulo 1, né? Veja só como Paulo escreve, é interessante para essa igreja. Ele escreve assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Era uma igreja, se você já leu Coríntios 1 e 2, você vai ver que é uma igreja muito problemática. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nós. Então todos que em todo lugar, em toda época, né, invocam o nome do Senhor, são para Deus chamados santos. Esses amantes de Deus, do versículo 28, contribui para aqueles que amam a Deus. Porque são chamados de amantes de Deus, que amam a Deus? Porque devido à regeneração, deixaram de ser aborrecedores de Deus, vimos isso em Romanos 1,30, e passaram a amar a Deus e a sua lei. O Salmo 116, ele é muito lindo, quando ele fala, vou ler aqui Salmo 16, amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Aquela voz e súplica: Senhor, me salva, eu estou em angústia, Senhor, me dá salvação, me muda, dá perdão. E olha só o que Jesus diz, né, no Evangelho de João, para aqueles que ouvem. Lembra que ele falou no mundo, ele fala em João 14, né? Tem de bom ânimo. Agora veja o que ele diz, João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Esperam amar a Deus e a sua lei. Eles deixam de ser aborrecedores de Deus, né? E passam a amar a Deus e a sua lei. Jesus fala: se me amais, guardais os meus mandamentos. E é o que eu falei que ele disse antes, né? Crede em Deus, crede também em mim. João capítulo 14, versículo 1. Finalizando, próxima aula, nós veremos em Romanos o propósito de Deus Pai na vida do cristão regenerado. O anima à perseverança na fé. E aí nós vamos ver a partir do versículo 28, né, quando ele fala: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No versículo 28. Que propósito é esse? Olha, que Deus abençoe você, sua família. Vamos orar pelo nosso Brasil, acima de tudo, pela salvação.
do Brasil. O Brasil vai ser salvo se nós pregarmos o Evangelho, se vivermos esse Evangelho. Temos que orar por todos aqueles que não têm Jesus. Não precisamos nos preocupar com Satanás. Paulo vai até dizer aqui, em Romanos, que ele vai ser logo vai ser, vão ser esmagados sobre os nossos próprios pés. Mas ainda não é assim. Ele está solto. Mas Jesus Cristo é que domina todos, inclusive o diabo. Ele falou para o diabo ir embora, ele foi. O Apocalipse 12 fala que o diabo foi lançado aqui na terra e que nós somos vencedores por causa de Cristo e da sua palavra. Então, qual que deve ser o nosso propósito? Andar com Jesus Cristo, viver com Ele, suportar as aflições, sempre tendo em vista aquela esperança eterna. Deus abençoe você, abençoe sua casa.